Meus irmãos, a paz de Cristo para todos vocês. Sejam bem-vindos à aula 6 na classe de juvenis, a explosão do movimento pentecostal. É um prazer estar aqui com vocês. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se. É só clicar no ícone amarelo aqui no canto esquerdo aí da sua tela, tá certo? E deixe o sino de notificações ligados. Toda vez que eu postar vídeo novo, você será informado, tá certo? E dê like, muitos likes. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Nos ajude a fazer esse canal crescer para que o nome do Senhor seja glorificado e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra. Esse material aqui, que eu vou passar aqui para vocês, que eu vou usar aqui para falar a aula, talvez aí na sua tela, aqui no vídeo você não consiga enxergar direito, tá certo? Mas isso aqui dá para nós assim, uma mudança de ambiente, tá? Um novo cenário, tá certo? Então esse material, na descrição dos vídeos você tem todas as minhas redes sociais para me conhecer melhor, incluindo o WhatsApp, onde eu tenho 2 grupos de professores do Brasil e do exterior, onde compartilhamos revistas em PDF, livros em PDF, enfim, todo o material, conversamos sobre o assunto da semana, e também você recebe esse material para abrir no celular, para mandar para os seus alunos, para mandar para outros professores, enfim, meus irmãos, vamos crescer juntos, é o nosso lema, estamos aqui para aprender a palavra de Deus, então vamos à aula 6 da classe de juvenis, a explosão do movimento pentecostal, mas antes, roda a vinheta. Maravilha! Essa lição realmente é uma lição maravilhosa, é uma lição muito especial. A explosão do movimento pentecostal. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. O que significa quando dizemos sou pentecostal? Essa é a questão proposta pelo teólogo pentecostal Robert P. Menzies na obra Pentecostes. Essa história é a nossa história. Nesta lição, veremos um pouco da nossa história. Então, o que significa dizer sou pentecostal? A ênfase do pentecostalismo está na crença e busca pelo batismo com o Espírito Santo, pois entendemos que a igreja foi inaugurada na terra a partir de Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramada no dia de Pentecostes. Daí aqueles que assim creem são denominados pentecostais. Vale salientar, já que ser pentecostais é viver experiências fundamentadas na palavra de Deus e não em experiências pessoais, que o batismo com o Espírito Santo foi uma das ações ocorridas naquele contexto. Mas os crentes da igreja primitiva, através desta experiência, deixaram exemplos de como existe uma sequência para tudo isso. Precisamos ler e meditar no capítulo 2 de Atos por completo, para entendermos que o batismo faz parte de um conjunto de ações e transformações ocorridas na vida da igreja. E se os imitamos em relação ao batismo, devemos imitá-los também no amor, na evangelização, na comunhão, no conhecimento da palavra de Deus e na disposição em sermos perseguidos como eles o foram. Atos, capítulo 2. Parece que Atos, o capítulo 2 termina no versículo 4, mas a parte mais linda que eu acho de Atos, capítulo 2, é versículos 42 a 47. Leia tudo aí na sua casa, tá bom? Mostre tudo isso para os alunos, para que o vídeo aqui não fique tão longo, mas é o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então perceba
que o Pentecostes ocorrido naquele dia, ele teve toda uma sequência de transformações na vida da igreja como um todo. Não foi apenas aquele momento, tá certo? Não foi apenas a efusão, falar em línguas, mas teve um impacto na vida dos cristãos como um todo. O início de tudo nos EUA. Em Topeka, no desabrochar do século XX, mais especificamente no dia 1º de janeiro de 1901, na cidade de Topeka, estado do Kansas, um evento maravilhoso mudaria mais uma vez a história da igreja. A escola bíblica de Topeka, no Kansas, funcionava como uma espécie de seminário. Nela, Charles Parham exercia considerável influência como um dos professores e ensinava a possibilidade de viverem esta experiência que muitos outros estados já estavam experimentando. Então, aqui está na lição. No seminário bíblico fundado por Charles Fox Parham, a jovem Agnes Osman creu firmemente na atualidade da promessa do derramamento do Espírito Santo. Ao receber a imposição de mãos e a oração de Parham, imediatamente a jovem foi cheia do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Charles Parham defende a ideia de que o falar em línguas era um dos sinais que acompanhavam o batismo com o Espírito Santo e embasava sua convicção na experiência do Pentecoste, conforme registro em Atos 2, de 1 a 4 e nas declarações bíblicas. Vamos lá? Em que nós baseamos o Pentecostes, no batismo com o Espírito Santo, no falar em línguas? Então a gente tem alguns textos que nós baseamos. É importante dizer isso, porque muitos não acreditam assim. Já existem, inclusive, cristãos de igrejas pentecostais que pensam de forma diferente. Então, Marcos 16, 17. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Aí você tem Atos 2 e 4, mas você também tem Atos 10 e 46. Atos capítulo 10 e versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Tá bom? Atos capítulo 19, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E tem outros textos, 1 Coríntios 12, 10, 28 e 30, 1 Coríntios 13, 1, 1 Coríntios 14 e versículo 2. Vamos ler esse último aqui? 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, certo? Então todo esse é o embasamento para nós entendermos o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Veja que o início sempre foi fruto do estudo da palavra. Aonde que estava Charles Parham pregando e ensinando? Numa escola bíblica. Mais uma vez fica claro que não há avivamento sem palavra. É assim que cremos. Outros pensam de outra forma, mas nós, assembleanos pentecostais e outras igrejas que são pentecostais, cremos assim, nascemos e crescemos assim. Hashtag não somos tradicionais. Digo isso, novamente repito, há dentro de igrejas pentecostais pessoas com pensamento tradicional. Nós não somos tradicionais, nós somos pentecostais. Não é melhores, somos diferentes. Interpretamos a palavra de Deus de uma maneira diferente que julgamos ser a raiz de todo o movimento pentecostal. E que não apenas julgamos, é a raiz do movimento pentecostal, a maneira como nós entendemos a palavra de Deus. E é importante salientar aqui que Charles Parham ensinava sobre o livro de Atos, destacando que a bênção ocorrida entre os crentes da igreja primitiva estava disponível para a atualidade. Onde a gente pode basear que o que aconteceu na igreja primitiva pode acontecer no dia de hoje, é algo atual. Atos 2 e 38. Respondeu-lhes Pedro. Atos 2 e 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então essa promessa é para nós. Então nós cremos e temos base bíblica para crer na atualidade dos dons, como Charles Parham cria, tá certo? Então, o movimento pentecostal, ao valorizar a experiência cristã sem desvalorizar as escrituras, Charles Parham ajudou a lançar as primeiras bases doutrinárias do jovem movimento. Então, esse movimento, o movimento pentecostal, ele tem base doutrinária fundamentada na palavra de Deus. O movimento pentecostal na Rua Azusa, tá? A Rua Azusa, The Apostolic Faith, tá certo? A Rua Azusa, esquisita Babel de línguas, como foi noticiado por muitos jornais na época. Nova seita de fanáticos à solta, cena grotesca ontem à noite na Rua Azusa. Assim noticiavam alguns jornais que se opunham ao grande movimento que ocorria na Rua Azusa. A despeito de toda oposição, o fato é que esse profícuo movimento do Espírito resistiu e revolucionou o mundo, tá certo? Então, a gente tem algumas informações, tá? Pessoas famintas por avivamento foram expulsos da segunda igreja batista de Los Angeles. Eventualmente, eles começaram a se reunir em uma casa na rua Bonnie Brae, onde os sinais de avivamento e manifestações espirituais começaram a juntar um crescente número de participantes. O improvável líder desse grupo foi um humilde, não muito estudado, filho de ex-escravos, chamado William Joseph Seymour. Para Seymour, a mensagem da hora era o renovo do Pentecostes, evidenciado pelo enchimento do Espírito Santo. Seymour frequentava as aulas de Parham. Lembra que a gente falou no primeiro tópico? Ele frequentava as aulas de Parham, mas ele não podia entrar. Ele não podia entrar porque era uma época de grande segregação racial nos Estados Unidos, tá certo? Muito linda essa história, para você ver o impacto que o movimento pentecostal teve na sociedade como um todo. Seymour tinha que ficar, como negro que era, filho de escravos, do lado de fora da porta da sala de aula, ouvindo Parham ensinar sobre o Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Ele ficava no corredor, tá? Então, ele e mais 7 pessoas se reuniram para orar e buscar a plenitude do Espírito Santo em abril de 1906. Os 7 foram batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. E Seymour 3 dias depois. Como a mensagem do fogo do avivamento começou a se espalhar pela cidade de Los Angeles, os crescentes ajuntamentos superlotaram a casa da rua Bonnie Brae. A necessidade de um lugar maior se tornou evidente. Então, eles vão alugar um prédio desocupado na Rua Azusa, tá? Eles vão alugar esse lugar que tinha sediado uma igreja metodista antigamente, tinha 2 andares bem desgastados, tá certo? Estava sendo usado como um depósito ali de material de construção, como estábulo para animais. Então, em poucos dias, eles transformaram aquilo ali num lugar para eles se reunirem, tá? Então, desde o começo, o toque soberano de Deus sobre William Seymour e os que com ele estavam era evidente. Por 3 anos, o avivamento continuou, geralmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma participação às vezes de 1000 pessoas, tá? Pessoas do mundo todo vieram receber seu Pentecoste, muitos sendo enchidos espiritualmente antes de chegarem ao prédio. A notícia de que pessoas passando na rua do outro lado da calçada caíram ao chegar em frente a esse prédio, tá certo? Quem acha que a presença do Espírito Santo não altera os sentidos de ninguém, não é que coloca em transe, tá certo? Mas eu já vivi essas experiências. Aqui não é para colocar a experiência pessoal, mas aquele hino do Fernandinho é verdadeiro. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha a tua glória. Se diante de um artista do mundo, de um ídolo do mundo, as nossas emoções podem nos levar às lágrimas, que dirá quando somos cheios da presença de Deus, principalmente pela primeira vez, tá? Então, o que tem
sido chamado de maior avivamento mundial, resultou em nossos dias em um vasto exército de mais de 600 milhões de crentes cheios do Espírito Santo, tocando cada nação da terra. Então, esse movimento da Rua Azusa, ele gerou, né? Nós podemos dizer hoje, segundo pesquisas e todo um trabalho que está sendo feito, inclusive no material em PDF tem os links que eu usei para esse trabalho aqui, um material muito lindo feito por um irmão da Igreja da Americana, pelo trabalho pela Faculdade de Teologia da Americana, e tem muitas informações aqui muito bacanas. Então esse avivamento gerou, em números assim arredondados, mais de 600 milhões de crentes pentecostais ao longo de toda a história, tá certo? Tem alguns detalhes aqui desses cultos que aconteciam na Rua Azusa. Muitas vezes terminavam às 2 ou 3 da madrugada do dia seguinte, tá? Não havia inários, programação ou ordem de culto. Os homens gritavam e saltavam através do salão e as mulheres dançavam e cantavam. Algumas pessoas entravam em estado espiritual e caíam prostradas diante de Deus. Não sei se você ouviu já essa história de uma moça que nunca tinha feito aula de piano algum, mas ela foi batizada com o Espírito Santo e ela sentou-se num piano que estava ali e tocou aquele piano, música clássica naquele piano, durante horas e horas. São algumas das experiências, tá bom? Até o mês de setembro, 13 mil pessoas, isso aqui começou a acontecer em abril, até setembro, 13 mil pessoas haviam passado pelo local e ouviram a nova mensagem pentecostal. Um grande número de pastores respeitáveis foi investigar o que estava ocorrendo e muitos deles acabaram cedendo ao que presenciaram. Uma característica marcante dessas primeiras reuniões, presta atenção, foi seu caráter multirracial, com a participação de negros, brancos, hispanos, asiáticos, imigrantes e europeus. Lembra? Era um período de grande segregação racial. Mas olha o que é o poder do Espírito Santo. Une todas as pessoas, une todas as classes, tá certo? Então, toda a liderança era dividida entre negros e brancos, homens e mulheres. As notícias sobre as reuniões na Rua Azusa começaram a se espalhar e multidões vieram. Enfim, irmãos, a mensagem e a experiência pentecostal foram levadas para as nações. Novas igrejas e missões pentecostais foram estabelecidas e algumas denominações, holiness, né, de santidade, se tornaram igrejas pentecostais. Em apenas 2 anos, o movimento foi estabelecido em 50 nações e em todas as cidades dos Estados Unidos. Olha o impacto que teve esse trabalho, esse movimento pentecostal da Rua Azusa, entre tantas outras informações que tem acerca desse movimento. Inclusive nós, assembleanos, somos fruto desse movimento, é o que a gente vai ver a partir de agora. O movimento pentecostal no Brasil. Segundo o livro História do Movimento Pentecostal no Brasil, do pastor Israel de Araújo, publicado pela CPAD, o pentecostalismo brasileiro é considerado um dos maiores avivamentos da história. Apesar de ter outros eventos que marcaram o movimento pentecostal brasileiro, nenhum foi tão impactante quanto o movimento iniciado na cidade brasileira com Daniel Berg e Gunnar Wingren, ambos de nacionalidade sueca, tá bom? Então a gente vai ver aqui algumas informações. Após um crescimento, após uma breve passagem pela Igreja Batista em Belém, na casa da irmã Cilene de Albuquerque, ele tem aqui algumas informações na lição, e eu tenho aqui algumas curiosidades sobre esses 2 homens, tá bom? Então, ninguém poderia imaginar que aqueles 2 jovens suecos estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil. Movimento tal baseado nos ensinamentos ministrados por Seymour na Rua Azusa. Então, Seymour foi influenciado por Parham e Daniel Berg e Gunnar Wingren por Seymour. Olha só a sequência, tá? É importante destacar que as igrejas existentes na época, Batista de Belém do Pará, Presbiteriana, Anglicana e Metodista, ficaram bastante incomodadas com a nova e revolucionária doutrina dos missionários suecos, principalmente por causa de
alguns irmãos que se mostravam abertos e sedentos pelo ensino pentecostal. Houve o caso de uma irmã chamada Celina de Albuquerque, que na madrugada do dia 18 de junho de 1911 foi a primeira cristã a receber o batismo no Espírito Santo nessa missão, onde não demorou a ocorrer também com outros irmãos adeptos do movimento. Apesar das constantes incidências de modismos teológicos no cenário evangélico brasileiro, a Assembleia de Deus é hoje uma das igrejas com maior solidez bíblica doutrinária em nosso país. Isso se deve a anos de formação de sua identidade teológica sob a influência direta dos missionários que deram origem à denominação. Tá bom? Tem algumas curiosidades aqui sobre Daniel Berg e Gunnar Wingren. Em pleno ano de 1909, em uma conferência de igrejas batistas em Chicago, os jovens Daniel Berg e Gunnar Wingren, também batistas, se conhecem. Olha só, os dois eram batistas. Daniel Berg e Gunnar Wingren, chamados pelo Senhor, têm como indicação do Espírito Santo, por meio de uma outra pessoa, o nome Pará. Sem saber o que propriamente indicava, eles procuravam informações sobre a indicação e descobriram que se tratava do estado brasileiro ao norte do país. De Nova York, eles conseguem a oferta de $90 e rumam ao Brasil. No ano seguinte, em 1910, no dia 5 de novembro, Daniel Berg e Gunnar Wingren partem de Nova York no navio Clemente. Isso é história, gente. Isso é a raiz do pentecostalismo, daquilo que nós somos. Durante a viagem na terceira classe, eles falam de Jesus aos passageiros e tripulação, distribuem folhetos e ganham um tripulante para Jesus. Eles não paravam de falar de Jesus em lugar algum. Nessa época, Belém tinha quase 250 mil habitantes, uma economia alta por causa dos reflexos do ciclo da borracha, mas a prosperidade dura não mais que 2 anos. No dia 19 de novembro de 1910, os dois chegam a Belém, na capital do Pará. Estavam totalmente sem bens alguns, sem nada, quase sem dinheiro, sem conhecer a língua e sem conhecer e sem amigos, tá bom? Os dois, quando chegaram aqui, tinham cerca de 26 anos, tá? Eles sentam numa praça e oram ao Senhor. Até então, eles estavam ligados à Igreja Batista. Descobriram um nome conhecido em uma propaganda de jornal. Era o pastor metodista Justus Nelson. Fizeram contato e o pastor os levou até a Igreja Batista local. Apresentados ao responsável pela igreja, Raimundo Nobre, os missionários passaram a congregar e a morar ali nas dependências. Enquanto Gunnar Wingren estudava a língua portuguesa, Daniel Berg trabalhava como caldeireiro e fundidor na companhia Port of Panama, profissão que aprenderam enquanto trabalhou nos EWA. Então, isso são algumas das curiosidades sobre os fundadores do movimento pentecostal no Brasil. Assim, o movimento pentecostal revolucionou o Brasil, tanto no aspecto religioso quanto no social. Em pouco mais de 30 anos, a mensagem pentecostal chegaria a todos os estados do Brasil. E mais de 100 anos depois, a Assembleia de Deus se tornaria a maior denominação evangélica do país, com mais de 13 milhões de crentes. Tá bom? Isso é história pura, meus irmãos. Eu sou pentecostal. Quero concluir aqui então essa lição com algumas observações. O que é ser pentecostal? Tá bom? Ser pentecostal é aceitar a doutrina do batismo no Espírito Santo com a evidência física inicial do falar em novas línguas. Ser pentecostal é aceitar a contemporaneidade dos dons espirituais, que eles são atuais, que eles são para hoje. Quem não é pentecostal? São pessoas, são igrejas que creem em Jesus Cristo, que têm a sua salvação em Cristo Jesus, mas que acham que dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, é uma experiência para a igreja primitiva, que serviu para propagar o evangelho, que hoje a gente não precisa mais disso, tá bom? Ser pentecostal é aceitar a Bíblia como única regra de fé e prática. Ser pentecostal é conclamar os ouvintes do evangelho
ao arrependimento. Ser pentecostal é pregar a iminência da volta de Cristo. Ser pentecostal é valorizar a grande comissão de Jesus, o ID de Jesus. Ser pentecostal é valorizar uma liturgia participativa, mas ordenada. Veja que Paulo, quando vai escrever sobre dons espirituais, ele ora, ele escreve para que tudo seja feito com ordem e decência. Ser pentecostal é enfatizar o sacerdócio universal dos cristãos. É valorizar a escola dominical como a maior agência de ensino da igreja. É primar por uma teologia ortodoxa, original, autêntica. É cultivar o fruto do Espírito. Por isso que eu falei que nós temos que ler Atos 2 como um todo. Tem gente que acha que ser pentecostal é o poder, é o glória, é o pular. Não, ser pentecostal é o todo, é crer na evidência do falar em línguas com o batismo com o Espírito Santo, no derramamento de poder, nos dons espirituais e produzir fruto do Espírito. Por conta de muitas meninices e por conta de muitos modismos, muitas igrejas pentecostais têm deixado de lado os dons espirituais. Nós vivemos uma geração de adolescentes, de jovens, de juvenis sem compromisso com Deus. Por quê? Porque nós paramos de tratar isso aqui como prioridade. Eu lembro que quando eu cheguei ali na minha adolescência e tal, qual que era a nossa busca, a nossa ansiedade, nosso anseio, buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso é muito bom, porque quem busca o batismo com o Espírito Santo para se revestir de poder, ora, lê Bíblia, se santifica. Então isso é muito importante. O que não é ser pentecostal? Ser adepto de modismos teológicos, litúrgicos, ministeriais. Achar que é um movimento criado pelo homem. Achar que o homem pode agendar. Nós vamos fazer o culto do Pentecostes. Ser pentecostal não é ir para o culto do Pentecostes. Ser adepto do liberalismo teológico ou da neo-ortodoxia. Modismos, tá certo? Movimentos que não têm a palavra de Deus como fundamento, tá certo? É um outdoor bonito, é um culto bonito, são luzes e tal, tá bom? Valorizar o evangelho triunfalista, antropocêntrico, empirista e legalista, tá bom? É esse evangelho fácil, onde não há arrependimento. Lembra? Ser pentecostal é conclamar os ouvintes do evangelho ao arrependimento, tá bom? Pregar um anti-intelectualismo. A letra mata. Negócio é poder, negócio é poder. Olha, gente, eu tenho ficado muito feliz. Tenho ministrado em alguns lugares e tenho encontrado uma meninada atento à palavra de Deus, que quer ouvir a palavra de Deus, que quer aprender. Isso é lindo, isso é maravilhoso, tá bom? Ser tradicionalista. Tradição é a fé viva de homens mortos. Tradicionalismo é a fé morta de homens vivos. Então, é quem pega a Bíblia e não lê, ou lê e não interpreta, não compreende da maneira correta. Tá certo? Tá aqui, ó, tá dizendo que essa promessa é para todos. Então eu quero essa promessa. Que coisa! E não gosto quando gente de igreja pentecostal fica olhando para igrejas tradicionais então vai para lá. Aqui nós cremos. E ponto. E temos base bíblica para isso. Tá certo? E fazer o culto show não é ser pentecostal, tá bom? Então lembra quando a gente está falando aqui de avivamento, tem tudo a ver, não é produzido pelo homem, não é porque o culto está bonito, não é porque tem luz, não é nada disso, tá bom? Então aqui está o que é ser e o que não é ser pentecostal. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Tem aqui a biografia que está aí no material para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou pentecostal, de maneira completa, como nós aprendemos aqui nessa aula. Fique atento, que Deus abençoe a tua semana, tua casa, tua família, teus alunos, teu ministério. Boa semana, boa aula, fique na paz. Você sabe, estamos sempre por aqui à sua disposição. Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu!